Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente com vocês, tá? Vai ser uma aula aí sem slides. A gente vai começar a desenvolver de apps hoje, né? E para começar, né, como a gente está usando o Truffle aqui para o desenvolvimento dos smart contracts, eu vou começar executando esse tutorial aqui do Truffle Suite, né? Então, nesse link aqui vocês encontram um tutorial de uma aplicação descentralizada para um pet shop. Tá? E eu vou executar uma parte dela aqui, não vou executar todo, para a gente conseguir começar a desenvolver de apps aí com Ethereum, né? Para rodar esse tutorial, né, a gente vai precisar ter instalado na máquina, né, além do Truffle, né, que ele vai dizer aqui, ó, você instalar npm install -g, né, uma instalação global, além do Truffle, né, a gente vai precisar ter instalado o MetaMask, tá? Que se vocês não tiverem, vocês podem buscar. É um plugin do Chrome, tá? Vocês podem entrar aqui em MetaMask e baixar aqui download. Tá? Vai precisar de mais algumas coisas também. Eu vou usar, por exemplo, a rede do Ganache. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o Ganache. Vou precisar estar com uma rede de desenvolvimento rodando. Então, eu já vou startar a minha aqui, deixar rodando com Ganache. Tá? E ainda vai precisar de mais uns pacotinhos aqui do NPM, mas isso eu vou mostrar para vocês. Então, começando aqui, né? Eu vou deixar a rede do Ganache rodando. Deixa ela inicializar. Então, temos uma rede Ethereum rodando aqui na máquina. Deixa quieto aqui. E vamos começar a fazer o tutorial para mostrar para vocês como é que a gente desenvolve uma DApp, tá? Então, primeiro de tudo, instalar o Truffle, né? Isso eu já tenho instalado na máquina. E aí vamos baixar os exemplos, né, com o Truffle Box, que é o Truffle Pet Shop, tá? Então, tem que criar um diretório. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code, tá? Eu já fiz esse tutorial antes, então eu já tenho um diretório Pet Shop aqui, mas eu vou colocar um segundo. Aí vou trabalhar dentro dele. Eu acho que ele não criou o arquivo ainda, né? Vou fazer aqui pela linha de comando. Existe, então agora ele criou. E aí vamos fazer um Truffle Box para buscar lá o pacote, o box, e dizipar ele. Pet Shop. Tá, ele vai trazer o projeto na máquina. E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tá, esse projeto ele não vem completo, né? A gente tem que ir completando algumas partes deles para justamente aprender como é que desenvolve a DApp. Mas ele já vem com muita coisa configurada, então ele vem aqui com o Truffle Config já pronto e configurado para rodar aqui na porta do Ganache, tá? Ou na porta do Develop, se você estiver usando o Truffle Develop no console. Tá, ele é um projeto JavaScript, então além do Truffle Config, você tem um package.json, tá? Que é uma configuração de um projeto aí no Node.js, tá? E aí tem aqui o nome do projeto, quem é o arquivo principal, coisa e tal. E aí só tem que reparar o seguinte, né? A gente vai rodar esse projeto em ambiente de desenvolvimento e aqui ele está usando o Light Server. Tá? Então, se você não tiver o Light Server instalado na sua máquina, você vem aqui, dá um npm install -g para ser uma instalação global, Light Server. Eu não vou fazer porque eu já tenho instalado na minha máquina, tá? Mas se você não tiver, você vai precisar instalar. Tá? O que mais tem aqui, né? Tem algumas configurações que são do Light Server para ele servir estaticamente alguns arquivos, tá? Então, ele vai servir os arquivos. O Light Server é um servidor web, tá? E aí ele vai servir alguns arquivos estaticamente e os arquivos que ele vai servir
é o SRC, onde a gente tem a aplicação web que vai rodar no browser, tá? Tem um index HTML, pets.json. Pets.json é um arquivo de dados, tá? A aplicação PetShop vai usar essas informações aqui como base de dados. O index, que é a página principal, e vai ter algumas informações aqui como index, os JavaScripts, né, algumas bibliotecas, que é o Bootstrap, o Truffle, tá, Contract, e o Web3, né, que a gente vai precisar para rodar a nossa aplicação. Tá? Então, isso é bibliotecas que você consegue na internet, tá? Mas aqui já está pronta para você usar. E o app.js, que é efetivamente a aplicação. Além disso, vão ter arquivos estáticos aqui de imagens, fontes, CSS do Bootstrap, tá? O que mais tem aqui, né? O Box ele já vem com o Node Modules também, então a gente não precisa rodar o npm install para baixar os módulos, tá? Ele já colocou os módulos aqui. Os migrations, né? A gente tem um initial migration aqui do contrato migrations, né? Que eu expliquei na aula passada o que é. E os contratos aqui, uma pasta de contratos que só tem o migrations, a gente vai criar outros contratos aqui para poder a aplicação funcionar. Tá, então, a gente tem o básico aqui para começar, e aí eu vou a partir daqui começar a fazer o desenvolvimento. Tá, então, aqui tem explicação disso tudo que eu falei com vocês. Tá? Só estou explicando aqui rapidinho para a gente poder andar rápido. E aí a gente vai começar criando um contrato, né, que é o chamado adoption.solidity, que é uma aplicação de pet shop para a gente fazer adoção de animais. Então, você vem aqui e coloca o adoption.solidity, vai colocar as informações. Aqui para mim está meio lento hoje, para criar arquivo. Vai colocar aqui as informações necessárias do contrato, né, a versão aqui e a declaração do contrato. Hoje eu não sei por que essas coisas estão lentas aqui. Então tem aqui o adoptions. Vou colocar aqui. Tá? E aí vamos começar a colocar algumas variáveis, né? Então, por exemplo, aqui tem um array de endereços, né? Que são as pessoas que vão fazer as adoções, e aí tem um array de 16 posições aqui, né? Então, você tem no máximo nessa aplicação 16 pessoas adotando, né? E aí vai ter uma função aqui que é o adopt, que é basicamente para processar uma adoção. Tá? Então, o que vai chegar nessa função, né? Chega um pet ID, que é o identificador de qual animal que você está adotando, né? São 16 animais. E ele tem que ser, né? Tem algumas restrições, tem que ser entre 0 e 15. Tá? E aí, adopters são os adotados, né? Desculpa. Então, aí você vai ter os adotados aqui, você vai guardar você vai guardar o ID, né, o índice nesse vetor aqui de quem foi adotado. Você vai guardar aqui o message sender, que é quem fez aquela adoção. Tá? Então, quem chamar essa função aqui, ele vai dizer qual é o ID do animal, e aí vai guardar aqui nesse array o endereço de quem fez a adoção, e aí vai retornar o pet ID. Tá? Então, é uma coisa muito simples, né? Só para a gente ver funcionar. E aí vai ter uma outra função aqui que é de consulta, tá? Que é pegar os adotantes aqui e vai retornar ele aqui num array, né? Vai retornar esse array aqui, ó. Que é esse índice, tá? de adoções. Tá? Então, esse cara é um view, né? Só para consulta. E aí vamos começar a trabalhar aqui, ó, compilar os smart contracts. Depois a gente vai fazer os migrations. Tá? Como a coisa aqui já está meio lenta aqui hoje, eu vou adiantando. Então, migrations, a gente vai criar um migration aqui chamado deploy contracts. Tá? O primeiro initial migration ele é para migrar o contrato chama migrations, né, que registra as migrações.
Tá, eu vou criar aqui o segundo migration, que é para fazer deploy dos contratos. Tá? E aí na minha máquina hoje aqui as coisas estão lentas para criar arquivos. Aqui compilou, foi tudo bem. Aí quando compila, gera aqui esses JSONs aqui, que são as descrições dos contratos aí para a gente poder armazenar aí na blockchain. Tá difícil criar arquivo aqui hoje. Deixa eu fechar e abrir aqui o Visual Studio Code, ou então posso até abrir um outro terminal aqui e ver se aí criou. Aqui esse migration, tá? Que basicamente pega o contrato que a gente acabou de criar, que é o adoption, e faz deploy dele. Tá? Então, beleza. Aí, feito isso, né, a gente vai... tem que estar com... Para fazer as migrações, você vai ter que estar com o Ganache rodando, né? Então, o meu já está rodando aqui. E aí eu vou dar um truffle migrate. E esperar ele rodar. Se tudo der certo, ele vai dar umas mensagens aqui no console. E aí você vai poder conferir lá no teu Ganache que ele fez as migrações. Opa! Could not find suitable configuration file. Ah, eu estou no diretório errado aqui, desculpa. Deixa eu rodar as migrações. Rodou. Aí você pode conferir no Ganache. Ele já minerou alguns blocos aqui, gastou Ether, né? Então, migrou os contratos direitinho. E aí nesse tutorial aqui tem uma parte de teste dos smart contracts, mas eu vou pular aqui. Essa parte de testes eu faço na próxima aula com vocês. Tá? Então, não vou rodar o truffle test, porque a gente não tem os testes ainda. Só que agora a gente vai ver a interface de usuário, né? E vai fazer a interface de usuário funcionar, né? Então, aqui, essa aplicação é uma aplicação web bem simplesinha, tá? Então, assim, ela tem um index HTML, ela não está usando nenhum componente sofisticado, nenhuma biblioteca sofisticada, como, por exemplo, um React da vida, um Angular. Mas ele usa, assim, para efeitos de CSS o Bootstrap, tá? E vai criar um arquivo JS que vai ser a aplicação. Tá? Então, tem algumas outras bibliotecas aqui, ó. Aqui você tem um esqueleto do HTML, tá? Os patches vão ser carregados aqui dentro desse div, ó, pet rows, class rows, tá? E vai ser carregado dinamicamente através desse arquivo aqui, ó, que é o app.js, tá? Cuidado aqui que essa aplicação ela é toda baseada em jQuery, então se você não tem familiaridade com o jQuery, você vai ter uma dificuldade de ler a aplicação. Mas, vamos lá, vamos fazer o possível aqui para entender essa aplicação, né? Então, o que você tem aqui, né? Nesse app.js, ele basicamente está criando um objeto, tá? Uma anotação que é um JSON, tá? E esse objeto chama app. Então, daqui de cima até aqui embaixo é um objeto só que está sendo criado. E aí, no final desse arquivo, ele carrega o objeto com uma funçãozinha clássica aqui do jQuery, que é o window load, né? Quando você tem o window load, ele chama o app.init, que é a inicialização desse objeto aqui. Como isso aqui é um JSON, né? Você vai ter sempre pares aqui de chave-valor, né? Então, ele está criando aqui um atributo, WebTraceProvider, que ele inicializou com null, contracts, que é um outro objeto que também está vazio, e aí vai ter um conjunto de funções aqui, ó, init web3,
init contract, bind events, mark adopter, adopted e handle adopt. Tá? Essas são as funções que vão estar disponíveis aí na aplicação. Tá? Tem algumas coisas que já estão prontas aqui. Então, por exemplo, essa função ela é uma função assíncrona init, tá? Então ela retorna um promise, tá? Só que ele aqui embaixo faz ele esperar por um outro promise, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como é que é feito, né? Então, tudo que começar com cifrão aqui é coisa do jQuery, tá? Então, assim, primeiro, né? Pega o JSON, que é o pets, que é basicamente a nossa base de dados, carrega ele, né? E aí tem uma função de callback aqui, que vai basicamente pegar para cada linha, né? No HTML que a gente tem pets, pegar o template do pet, né? O template que você quer preencher, e aí para cada e aqui dentro do data length, né, vai percorrer o data length todo, vai preencher os elementos do template com os dados do pet. Então, isso aqui é basicamente você pegar aqui, né, o template, esse cara aqui, você vai preencher com os dados corretos esse cara aqui, e vai colocar ele dentro desse div aqui dentro. Tá? Então, isso aqui é basicamente o que está sendo feito nessa função, é basicamente carregar a tela, né? E aí depois pega o template HTML e coloca na linha, né? E aí depois de carregar os pets, ele vai esperar a inicialização do Web3. Tá? O Web3 é a biblioteca que a gente usa para acessar a blockchain Ethereum, né? Então, o tutorial vai começar aqui, né, provendo informações de como a gente inicializa o Web3. Então, a inicialização do Web3, ele está dando aqui um código pronto para a gente fazer isso. Eu vou simplesmente copiar e colar ele aqui, ó. E aí, depois que ele inicializar o Web3, ele vai simplesmente inicializar os contratos, tá? Que é a próxima função. Mas vamos tentar entender aqui o que ele está fazendo na inicialização do Web3, né? Então, tem algumas coisas aqui interessantes, que é o seguinte, né? Para browsers que são já modernos, né? E tem um suporte aí, por exemplo, Ethereum, né? Vai ter um objeto lá, o window Ethereum. E aí, esse window Ethereum é o provider. Por que a gente precisa de um provider, né? A gente vai ver que para a gente usar a aplicação Ethereum, alguém tem que dar informações de, por exemplo, qual que é o endereço da rede, quais são as contas. Então, quem faz isso para a gente é o provider. Então, se o browser já dá suporte para isso, ele vai pegar o provider do browser. Tá? Então, isso aqui é uma tentativa de fazer o provider do browser. Se não tiver o browser não der suporte, né, você pode ter que, por exemplo, usar um plugin que é o MetaMask. E aí o MetaMask ele vai servir como provider para você. Então, se você não tiver um browser moderno que suporta isso, você pode simplesmente usar o provider injetado lá do Web3. Se não, você tem um fallback ainda, e você usa, por exemplo, um provider direto aqui, que você sabe que é localhost 7545, que é onde está rodando o teu Ganache. Tá? Então, isso tudo para você pegar quem é o teu provider, e aí depois você inicializa o Web3 usando esse provider aqui. Tá? E aí, por último, vai inicializar os contratos. Tá? Então, esse passo aqui é para você inicializar o provider, para você poder efetivamente interagir com a rede, blockchain, e aí vai inicializar o contrato usando a biblioteca aí do próprio Truffle, né? Então, como é que inicializa o contrato? Está usando aqui o jQuery para carregar o compilado do teu adoption, que é o seu contrato. Então, o compilado do adoption está aqui, ó. Tá? Isso aqui é a informação que é necessária para fazer deploy do contrato. Então, você usa o jQuery para pegar esse adoption JSON e aí chama esse callback aqui, quando ele for carregado, para você pegar o quê? Ó? Pegar o dado que foi carregado e criar uma variável aqui que é um artefato. Você usa o Truffle Contract, que é um objeto dessa biblioteca aqui, Truffle Contract.
para você criar o contrato e armazenar ele numa variável aqui, que é o App Contracts Adoption. Você seta o provider nele, para dizer como é que ele vai interagir com a rede, e aí usa o contrato aqui já para chamar uma função que é o Mark Adopted. Tá? Então, essa função ela vai ser preenchida agora. Tá? É a próxima aqui que a gente vai trabalhar. Que é basicamente, ele vai lá no contrato e busca quem já foi adotado para a gente poder preencher na tela quem já foi adotado. Então, eu vou preencher aqui o Mark Adopted e vou explicar aqui para vocês. Vai ser isso aqui mesmo. Até aqui. Vou dar uma indentação para a gente conseguir ler. Então, aqui, ó, tem o que tem nesse cara, né? Tem uma variável que chama Adoption Instance, tá? Que é basicamente a instância aqui do contrato, né? E aí a gente vai pegar aqui, ó, App Contracts Adoption Deployed, como a gente viu na última aula, isso pega o contrato. E aí, then, tem o nosso promise, quando ele for resolvido, a gente vai rodar essa função aqui, que é o quê? Basicamente, a gente pegar a instância, que vai ser passada aqui como parâmetro, guardar aqui numa variável, chamar o getAdopters, que foi o que a gente criou aqui, ó, foi criado aqui, getAdopters, e fazer um call, que é para a gente não gastar Ether, é só uma chamada que não viu, não tem problema nenhum. Isso aqui vai retornar, tá, os caras que foram adotados. Então, essa função aqui, ó, que é o init contract, ele já retorna aqui os caras que são executa e retorna os caras que foram adotados e depois ele vincula os eventos, tá? Vincular os eventos é você ter ali, ó, usando o jQuery, quando alguém clicar der um clique num cara que está marcado como button adopt, que é basicamente o botãozinho para adotar, ele vai vincular esse evento aqui, handle adopt, que a gente vai fazer aqui embaixo. Tá? E o que mais que tem aqui, né? Para cada um que já foi adotado, se o que foi retornado aqui, né, que é o adopters, se ele for diferente de 0,0000, que é o cara não foi adotado, né? Então, você vai lá, pega esse patch do índice I, encontra o botão e pega o texto success do botão e muda para ele para disable, ou seja, se o cara já está adotado, basicamente você não pode adotar ele novamente, né? Se isso aqui não funcionar, você tem um cat, que é um console log, tá? Só para a gente poder organizar aqui a aplicação. E aí acabou essa função, mark adopted. Tá? Então, vamos para a próxima, que é a função de adotar, né? Então, como é que ele funciona? Né? Mesma coisa. Vou preencher aqui. Vou fazer aqui. Aqui já tinha usado um códigozinho antes para... Primeiro, como é um botão, ele dá um prevent default para só cancelar o evento do botão e deixar você rodar exatamente esse código que está aqui, né? E aí ele vai fazer o seguinte, pegar o event target, tá? Que é o botão, pegar o ID do botão, tá? E o ID já é o número do animal que está sendo adotado. Ele faz o parsing para virar um inteiro e pega essa variável aqui, que é o cara que vai ser adotado para fazer alguma coisa com ela. É basicamente mandar ela para o blockchain, né? Então, aqui, ó, adopt um instance, é a instância do contrato, tá? Que vai ser preenchida aqui embaixo. O Web3 Get Accounts, tá? Web3 Get Accounts é para pegar as contas disponíveis na rede, tá? Então, como a gente está numa rede local, isso aqui vai ser uma coisa pequena, mas se a gente tivesse na rede pública, pode ser realmente uma coisa grande. Então, se tiver algum erro, ele basicamente imprime no console, senão ele vai pegar
contas aqui, ó, e vai pegar a primeira conta, tá? Que é a conta que está sendo utilizada aqui, né? E vai pegar a instância do contrato, vai colocar nessa variável e vai chamar o adopt PETD dessa conta. Você vai ver o seguinte, né? Como a gente vai usar aqui o MetaMask, né? Essa conta aqui ela vai ser injetada lá pelo MetaMask, tá? Então a gente não precisa se preocupar aqui com isso. Depois, né? Tá. Aqui ele fez a chamada do adopt e aí vai resultar na adoção. Depois, né, depois que isso aqui rodar, ele segue para a próxima aqui, que é chamar o Mark Adopted, para você não poder adotar mais uma vez. Então, ele vai rodar esse cara aqui de novo. E aí, se der algum erro, ele faz um catch. Tá? Então, isso aqui é basicamente a função de adoção. E aí, agora a gente vai botar para rodar e vai interagir usando o MetaMask. Tá? Então, aqui vai ter toda uma instrução para você instalar o MetaMask, configurar o MetaMask. Eu acho que isso aqui vocês conseguem fazer tranquilo, sozinhos. Tá? Eu só vou entrar lá e mostrar algumas coisinhas para vocês. Tá? E aí a gente precisa botar a aplicação para rodar para poder, basicamente, ver ela funcionando. Então, como já está configurado aqui no package.json um script chamado dev, que vai rodar o Light Server, e eu já tenho o Light Server instalado, eu simplesmente venho aqui e boto npm run dev. Ele vai rodar aqui o Light Server, vai subir a aplicação. Então, a aplicação está rodando. Apareceu aqui, ó, os animaizinhos, cada um tem um botãozinho adopt, tá? Para a gente poder fazer uma adoção. Aí eu vou escolher um aqui, né? E aí vou fazer a adoção. Então, por exemplo, digamos que eu quero adotar esse aqui, né? Então, eu clico aqui no botãozinho adopt. E aí era para ter aberto o meu MetaMask, que abriu, mas que deu alguma coisa errada. Tentar novamente, conectando com Ganache. Rodando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não vem como padrão, tá, gente? O que vem como padrão no MetaMask é a rede Ethereum principal, as redes de teste, né? Hopstone, Kovan, Hinkeby, tá? Gurley. E vem um localhost 8545, que é o Truffle Develop. Se você quiser configurar aqui o Ganache, o que você pode fazer? Ó? RPC personalizada. Acho que está dando algum ruim aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Eu vou abrir o MetaMask aqui por fora. O MetaMask é um plugin, tá? Então você coloca ele aqui no browser. Vou ficar aqui fazendo a raposinha do MetaMask ficar rodando aqui. Eu não sei por que o meu não está funcionando. Deixa eu fechar aqui e abrir o browser de novo. Vou botar logar aqui. Bem, eu não sei por que agora funcionou. Então, aqui eu já estou conectado. Como é que você cria esse cara aqui, né? Você tem que vir aqui em RPC personalizado e você dá um nome para a rede. Por exemplo, rede local. A URL da RPC você cola daqui, ó. Da cadeia, você pode botar asterisco. Aí vai pedir um número, né? Se você não souber um número, coloca qualquer um. E aí, quando você tentar salvar, ele vai te dizer qual é o ID da cadeia. Aí você copia e cola aqui. Tá? Símbolo, geralmente é o Ether, né? Tá? E tem aqui rede local.
você pode usar aqui para conectar com ela, tá? Então, eu tenho uma configurada igualzinha aqui que eu chamei de Ganache, que já tem algumas coisas aqui. Ou então você vem aqui e configura na sua rede local mesmo. Ele está reclamando aqui. Tá, aí aqui vão ficar suas contas, tá? Então você pode visualizar aqui, né? Eu estou conectado com uma conta específica, tá? Deixa eu ver se eu mudar aqui de rede, o que vai acontecer. Rede local. Tá? Mas o que acontece? Para você começar a operar aqui, você tem que ter alguma conta ali configurada no teu MetaMask. Então, por exemplo, eu vou pegar essa conta aqui, né? Ele, para configurar, ele vai pedir a private key. Tá? Então, eu vou pegar aqui. E vou criar uma conta nova. Tá? Por exemplo, vou importar a conta. E aí, eu vou colocar aqui a chave privada da conta. Então, eu vou pegar essa segunda aqui. Vou pegar aqui o private key dele. Vou colar aqui e vou importar. Então, eu tenho uma conta aqui que tem 100 Ether, né? E aí eu conecto com essa conta de forma que o MetaMask ele vai conectar. Ele como sendo o provider aqui que está no meu browser, na hora que eu fizer a interação com a blockchain, ele vai prover qual é a conta que eu estou conectado para poder funcionar a interação com a blockchain, né? Então, quando você faz aquele acesso de pegar qual é a conta aqui por dentro, né? Você usa aqui um Web3, Get Accounts, quem vai fornecer essas contas aqui é o seu provider. Então, aqui o meu provider é o MetaMask, tá? E aí eu vou tentar adotar aqui deixa eu fazer aqui agora. Então, já está tudo certinho, vou adotar esse cara. Ele vai abrir o MetaMask e vai me informar aqui quanto de Ether que eu estou mandando, quanto de gas fee vai rodar aqui nessa transação, o preço do gas, o limite do gas, então quanto que eu vou gastar isso aqui, né? A amount que eu estou mandando de Ether, não estou mandando nada, porque aqui a adoção é livre, mais o gas fee, que é quanto que eu vou gastar. Então deu aqui, ó, um total disso aqui, nenhuma taxa de conversão disponível, deve ter alguma forma de configurar isso aqui, para converter para, por exemplo, reais, alguma coisa, ou dólar. Mas eu venho aqui e dou direto, ó, eu sei que eu vou gastar isso aqui, se eu confirmar, ele vai executar efetivamente a transação. Então, eu confirmo, e aí ele já apareceu aqui, ó, sumiu o botãozinho aqui de Success, né? E eu não posso mais adotar, porque esse cara já está adotado. E aí, se você conferir lá nas tuas transações, você pode ver lá que vai rodar, né? Esse aqui, Transaction Call, Contract Call, tá? E aí ele rodou e eu efetivamente adotei esse carinha aqui, né? Tá? Então é por aí, tá, gente? É só para mostrar aqui como é que a gente pode interagir efetivamente e criar uma DApp, né? Usando JavaScript, né? Aqui a gente fez uma aplicação JavaScript front-end e usou o MetaMask como provider para informar a conta, né? Eu precisaria usar o MetaMask como provider para fazer esse tipo de coisa? Não, se você tiver uma lista de contas, você mesmo pode prover a conta, né? Mas o MetaMask ele traz umas facilidades para você da questão de te mostrar as informações, de quanto gás você vai usar, pedir para você confirmar, né? Aí dizer aqui quanto que sobrou de Ether da sua conta. Então, assim, tudo isso ele facilita, né? Então, quando você bota aqui o MetaMask para ser o provider, ele já te dá um monte de coisas que, por exemplo, se você quisesse fazer uma interação legal, você precisaria fazer na tua aplicação, efetivamente, né? O único porém é que o cara precisa ter o MetaMask instalado no browser ou usar um browser que já tenha suporte aí a ser um provider de interação com o Ethereum. Bom, então, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui do tutorial. Rodou. Beleza. Acabou. Tá, então, é isso aqui, né?
o básico para a gente começar a escrever uma DApp usando JavaScript, um front-end JavaScript, né, somente, não precisou nem de back-end. O back-end foi um servidor estático, né, que é o Light Server, tá? Não faz nenhum processamento, só basicamente prover os arquivos aqui JavaScript. E faltou a gente fazer a parte de teste que eu vou fazer na próxima aula aí, próximo vídeo, além de ter os eventos, né? O tratamento de eventos aí do blockchain a gente não viu também. Tá bom? Então, acho que é isso aí. Vamos voltar lá para a aula para a gente discutir e tirar as dúvidas.